Os registros de temperatura T em graus Celsius foram tomados de 3 em 3 horas a partir da meia-noite, ou seja, das 0 horas, até as 15 horas em Montreal, em 13 de julho de 2004. O tempo foi medido em horas a partir da meia-noite. Então, vamos lá. Na letra A, ele quer que a gente use esses registros para esboçar um gráfico de T com uma função f de T. Olha o gráfico aí. O que é interessante aqui no gráfico é o seguinte, gente, olha, veja que tem um valorzinho um pouquinho abaixo do 20, não tem nada muito lá embaixo, certo? Então, o 20 é meio que quase que o ponto mínimo. Então, quando a gente vai fazer gráfico assim, para o gráfico não ficar gigantesco, aí a gente vai suprimir alguns valores ali, como eu vou mostrar. E perceba que o gráfico não vai muito longe, ele passa um pouquinho do 25. Então, a gente tem um intervalinho muito curto ali, entre 20 e 25. Passando um pouco, voltando antes. Então, olha só como é que fica o gráfico. O primeiro valor que eu vou colocar é o 20, porque eu quase não tenho nada relevante abaixo do 20. Aí eu coloco esses dois risquinhos aqui, tá? Só para indicar o seguinte, olha, tem muita coisa lá embaixo, só que eu não vou desenhar ela aqui, como se eu estivesse dizendo isso. Aí eu coloco de 1 em 1 até o 25. Então, eu tenho um valorzinho aqui um pouquinho abaixo do 20, né? Mas, depois disso, o resto aqui dá para ser colocado aqui na posição exata, conforme a gente vai representando esses valores. Então, esse aí é o gráfico. Cada um dos valores já está aqui na tabela. Basta você comparar aí, beleza? O diferente é só essa análisezinha aqui que eu estou mostrando para você. Na B, ele fala, use seu gráfico para estimar a temperatura às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, gente, é mais da metade do caminho aqui, certo? Vai estar um pouquinho mais aqui para frente, olha só. Então, puxa a retinha aqui para cima, aí vamos achar a altura dela correspondente aqui do lado, não é isso? Está um pouco depois do 23, antes do 23,5, algo em torno aí de 23,3 graus Celsius. Pesquisadores mediram a concentração de álcool no sangue, CAS, é o mesmo BAC aqui dessa tabela, viu? De 8 homens adultos após o consumo rápido de 30 ml de etanol, correspondente a 2 doses padrão de bebidas alcoólicas. A tabela mostra os dados que eles obtiveram ao tomar a média do CAS em miligramas por litro dos 8 homens. Então, conforme o tempo vai passando, nós temos aqui a concentração de álcool no sangue. Ele quer que eu faça duas coisas. Primeiro, esboce um gráfico. Em segundo lugar, ele quer que eu descreva o efeito do álcool, como o efeito do álcool varia com o tempo. Então, olha só, o gráfico é esse, né? De maneira bem simplista. O que eu posso dizer sobre esse gráfico? Primeiro, o ápice dele é aqui. Ó. Depois de meia hora, mais ou menos, nós podemos dizer que a maior concentração de álcool está ali no sangue. Então, a pessoa ingeriu, 30 minutos depois, ele está ali com o máximo de absorção do corpo. E depois disso, a concentração vai caindo, e o que a gente pode dizer mais é que após 4 horas, aí nós já temos bem pouca quantidade de álcool no sangue. Né? Então, poderia dizer assim que são mais de 4 horas para que já não haja mais concentração alguma de álcool no sangue da pessoa. Então, basicamente essas informações aqui. O ponto alto, né? Ele bebe, a partir de quanto tempo ele vai estar com o máximo de concentração, depois disso a concentração vai caindo, e depois de umas 4 horas aí já não vai ter praticamente nada.